Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho do perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma palestra da FEAP. Vamos então agora elevarmos o nosso pensamento numa oração, pedindo a toda essa equipe espiritual, esses nossos amigos espirituais, a equipe que dirige esse trabalho, a equipe da FEAP, que possa formar conosco essa corrente fraterna, que estejamos abertos, conectados com toda a espiritualidade e que possamos trazer para essa noite muita paz, possamos receber em troca toda essa paz. Vamos agora dar início à leitura do Evangelho num trecho que vocês já sabem, aqueles que nos acompanham, que esse trecho não é um trecho pré-determinado. É um trecho que nós abrimos o Evangelho e a espiritualidade vai nos enviar aquilo que é importante para o nosso momento. Então vamos ver qual a mensagem que hoje nós teremos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14. Piedade filial, item 3. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo.
porque não se pode amar o seu próximo sem amar o seu pai e a sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Então, aqui nós estamos, né, com um trecho em que Jesus nos traz o honrar pai e mãe. É muito importante, né, o amor que temos pelo pai, pela mãe. E quando eu falo em pai e mãe, eu não falo só em quem gerou, e sim em quem criou. Muitas vezes em palestras as pessoas perguntam, mas eu sou adotada. Não tem problema. Pai e mãe aqui são aqueles que criam, não aqueles só que concebem, né? Então, na realidade, nós temos não só que amá-los, amar o próximo, e pai e mãe estão no topo, né, da montanha, como nós podemos dizer, mas honrar, acolhê-los na velhice, dar a eles aquilo que eles, às vezes, nem puderam nos dar pela situação, pela época em que viviam. Mas temos que dar tudo que pudermos. Não adianta depois que eles desencarnarem, nós estarmos orando somente. Precisamos fazer por eles em vida, enquanto estão encarnados, dando atenção, carinho. E nessa época em que estamos, né, na época da pandemia, quando os idosos ficaram tão isolados das suas famílias, dos seus netos, dos seus filhos, isso é uma coisa assim que trouxe, né, muita tristeza a essas pessoas. Eu tenho certeza disso, porque eu também sou avó. Você está impedido de abraçar o neto, de beijar o neto, de sentir o aconchego. É uma coisa muito dolorosa. Mas existem outras maneiras de demonstrar esse amor. Existem outras formas, né? Através de comunicação, por cartinhas, como cartinhas que os netos escrevem, ou chamada de vídeo. Então, essa atenção aos idosos, principalmente, né, os nossos pais, pai e mãe, quando estão já numa certa idade, é muito importante. Então, Jesus traz esse ensinamento, vamos honrar o nosso pai, vamos honrar a nossa mãe, vamos dar a eles não só o amor que damos ao próximo, temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, mas principalmente essa atenção. E hoje em dia é tão difícil, né? Quantas vezes nós vemos os idosos tão abandonados em locais, em casas de repouso, em asilo, quando eles precisariam estar no seio da família. Então, essa é a mensagem para hoje, numa época que nós precisamos. Eu sei que é perigoso o contágio, eles estão colocando que a terceira idade é um grupo de risco, que hoje em dia já nem mais podemos afirmar isso, né? Os jovens também estão pegando o coronavírus, mas demonstrarmos, através de ligação, através de uma palavra, mesmo que seja uma palavra à distância, demonstrar todo esse carinho, todo esse afeto pelos pais que temos, né? Que são eles a eles é que nós fomos confiados, e a eles também será cobrado, que fizeste dos filhos que te foram confiados. Então, hoje, o nosso evangelho de hoje, no capítulo do Honrar Pai e Mãe, capítulo 14, quem puder, ao término da palestra, ou antes de dormir, dá uma lidinha no capítulo, porque é importante para todos nós que estamos aqui. Então, agora nós vamos, né, pedir nesse momento muito a espiritualidade, que nos traga muita inspiração, que possamos ser um instrumento para trazer esse assunto tão importante na noite de hoje, que é o perispírito, nosso acervo reencarnatório.
O conceito e a noção de perispírito é muito importante para nós que estudamos e que estamos dentro do espiritismo, da doutrina espírita, porque, na realidade, né, ele explica uma série de coisas. Ele explica a continuidade da vida, ou seja, a vida após a morte. Ela continua. O que perdemos é o corpo de matéria, que é um corpo perecível, a ação do tempo, do desgaste, das enfermidades, é matéria, e matéria é perecível. Então, esse após a morte, né? Essa vida após a morte, nós vamos entender quando entendemos o conceito, a noção de perispírito. Vamos entender também como é que o espírito consegue fazer essa ligação com o mundo material e com o mundo espiritual. Lembrando que é o perispírito, que é um instrumento que o espírito usa nessa interação com o mundo material e com o mundo espiritual. É o perispírito também que é a sede da mediunidade. Então, ali é que nós temos, né, essa sensibilidade que muitos têm, que nos faz sempre em contato com o outro lado da vida. Então, várias coisas são explicadas, várias noções que nós recebemos da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, a justiça divina. Então, entendendo um pouquinho do que seja perispírito, nós vamos ter uma base para entendermos muitos outros conceitos dentro da doutrina espírita, que são importantes para nós, certo? Então, vamos começar agora com a parte de introdução da nossa palestra de hoje. Então, só vamos aguardar aqui para a parte de introdução. Na realidade, o termo perispírito, ele foi criado, né, por Kardec. Kardec, na questão 93 do Livro dos Espíritos, sabemos que foi o primeiro livro da codificação, ele nos coloca a palavra perispírito. Na realidade, ele divide, né, o ser humano em três partes: o corpo físico, o espírito, alma quando encarnado, e o perispírito, que faz essa ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, Kardec nos traz pela primeira vez o nome, o termo perispírito, esse neologismo, que na realidade ele se baseia no perisperma, que era o envoltório do fruto. Então, perispírito será o envoltório da alma, do espírito. Então, peri vem do grego peri, do prefixo peri, em torno de, e do latim espíritus, alma, corresponde ao envoltório da alma. Considerações gerais sobre o perispírito. Na realidade, o perispírito é formado de uma matéria muito sutil e possibilita, como nós já falamos, da função primordial, principal do perispírito, a interação do espírito com os meios espiritual e físico. Então, é através do perispírito, esse laço fluídico, essa matéria sutil, imperceptível aos nossos sentidos do corpo material, que nós vamos ter essa possibilidade de interação. Espírito, matéria. A palavra, como já dissemos, foi empregada pela primeira vez por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 93. Mas o perispírito, a noção de perispírito, não a palavra foi criada por Kardec. Mas nós temos a noção de perispírito bem antes de Kardec. Outras denominações foram dadas ao perispírito, antes de Kardec. Ele foi chamado de aerossoma pelos neognósticos. O que são neognósticos? São grupos, não estão ligados a uma determinada religião. Eles acreditam e têm a certeza de que a realidade é má, que a salvação está no conhecimento e que esse conhecimento vem de dentro de nós. Então, veja bem, eles já tinham essa ideia, né, do perispírito, que eles chamavam de aerossoma. Paracelso, que era o médico alquimista do século XVI,
Paracelso chamava o perispírito de corpo sidéreo, para os esoteristas, corpo astral, e para a tradição chinesa, Qi. Então, vocês reparem que essa noção de perispírito já vem bem antes da codificação. Mas, mais uma vez, registrando o termo perispírito, foi dado, foi designado, esse neologismo veio de Kardec, com base no perisperma, que era o envoltório do fruto. O perispírito, ele é constituído pelo chamado modelo organizador biológico, por conter em um de seus níveis as informações que estruturarão o corpo físico. Veja bem, mais uma função do perispírito. Além de servir de elo de ligação entre o mundo material e espiritual, o perispírito também é um organizador biológico. Ele é que vai passar as informações importantes que estão registradas no perispírito para o corpo físico. Lembrando que o perispírito é aquele acervo reencarnatório, né? É aquele arquivo, vamos dizer, o HD do nosso computador. Ele registra, armazena e preserva todas as percepções que o espírito tem ao longo das encarnações. E ele é imperecível, ele se mantém intacto. E ele vai ter um papel fundamental na reencarnação. É uma coisa assim que nós temos, inclusive, né? Temos aí uma figura que é tirada do livro, com base no livro Missionários da Luz, em que nós vemos ali a equipe espiritual responsável pela reencarnação de um espírito. Eles estão todos ali em volta daquele espírito que vai reencarnar. Esse espírito passa por um encolhimento perispiritual para ser introduzido no útero da mãe, e ali, então, ele vai tendo todo o seu desenvolvimento. E ali, nesse pequenino, nessa redução do perispírito, estão contidas todas as informações necessárias para a formação desse corpo físico. Então, nós temos essa equipe ali assistindo àquela reencarnação daquele espírito. Eu, quando dou isso em palestra, eu me lembro muito, não sei, alguns, eu sempre brinco, alguns que mais de uma outra geração vão lembrar. Era uma propaganda, não sei de que era, que aparecia na televisão, que dizia assim, uma criancinha falando: esse é o meu pai, essa é a minha mãe, eles ainda nem se conhecem, mas a partir do momento que eles se conhecerem, eu então terei vida. Então é isso mesmo, terei vida no sentido de vou poder reencarnar. Isso tudo é um planejamento, tudo na vida tem um planejamento maior, planejamento do plano espiritual superior. Então, na realidade, quando a concepção ali já tem o espírito, o perispírito e o corpo físico se formando, contendo todas as informações. Então, na realidade, o perispírito ele garante a vitalidade e a manutenção da estrutura humana. Isto é, ele determina a quantidade de fluido vital que nós necessitamos para viver em cada encarnação, de acordo com cada indivíduo. Então, ali, o perispírito funciona, outra função, como substrato do corpo físico. Ele vai, ali no perispírito estão contidas toda a quantidade de fluido vital que aquele espírito vai necessitar naquela encarnação. Por isso que muitos de nós vivem 8 anos, desencarnam os 8. Outros vivem 95, 100, porque a quantidade de fluido vital para aquela encarnação. Então, quando aquilo acaba, nós desencarnamos. Então, reparem quantas funções que o perispírito tem. As energias e fluidos constituem
do perispírito são oriundas da metabolização das energias e fluidos do local onde está o espírito, ou seja, o perispírito está sempre ajustado ao meio onde o espírito irá residir. Isso está na questão, se não me engano, 94 do Livro dos Espíritos, né? Quando é perguntado aos espíritos de onde o espírito tira o perispírito, ou seja, da onde ele tira essa parte semimaterial que faz essa união. Ele diz do fluido universal, do globo, onde ele vai reencarnar. Então, o perispírito é retirado do material, do fluido universal do planeta, do mundo em que ele vai residir, em que vai reencarnar. Se nós estivéssemos reencarnados em Marte, com certeza nosso perispírito estaria retirando o fluido universal do planeta Marte. O perispírito pode transitar nos planos ou dimensões material e espiritual, devido ao seu componente genético, sendo o elemento de interligação entre os dois planos. Se o perispírito é semimaterial, se ele é fluido, ele pode transitar tanto no plano material quanto no plano espiritual. Reparem bem, quando nós dormimos, quem precisa de descanso? É o nosso corpo físico. Esse que é a matéria, que está suscetível ao desgaste, ao cansaço, às doenças, esse sim que precisa de descanso. Mas o nosso perispírito, ele não descansa. Ele está indo a outros lugares, sempre ligado por aquele laço fluídico. Nós vemos relatos em obras espíritas em que em palestras do plano espiritual estão encarnados e desencarnados. A diferença entre um e outro está justamente nesse laço fluídico. Porque o encarnado tem que o prende ao corpo físico que está em repouso, o desencarnado não. Então, na realidade, o perispírito pode transitar. E uma coisa muito interessante é que o perispírito também se apresenta ele se apresenta com o formato que ele quer. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos dormindo, sentindo a presença ou mesmo sonhando com um ente querido, o que acontece? Esse ente querido, ele vem no nosso sonho, no aquele período de vigília, né, entre acordar e dormir, trazer uma mensagem para nós, às vezes um abraço, mas ele se apresenta como ele era nesta encarnação em que conviveu conosco, certo? Então, ainda temos outra função importante, antes de nós irmos para o nosso esquema, nós temos que o perispírito, ele é responsável pela preservação da individualidade do espírito. Veja bem, não existem dois espíritos, iguais. Cada um de nós é um indivíduo único. Você pega dois gêmeos, né, univitelinos, mesma voz. Eu conheço duas irmãs gêmeas univitelinos, mesma voz, mesma grafia, o visual quase que idêntico, mas com temperamentos completamente diferentes. Por quê? Cada um é um espírito. Na realidade, esse perispírito vai preservar a individualidade do espírito. Não temos dois espíritos iguais, nós somos indivíduos. Agora vamos observar, né, essa organização tão importante, baseada, né, desse mapeamento energético que vai nos proporcionar o futuro ajuste ao corpo físico, servindo de catalisador aos potenciais genéticos no processo reprodutivo, viabilizando a reencarnação. Então, esse esquema é um esquema muito interessante para que a gente possa, na realidade, entender. Ou seja, é como se fosse uma unidade. O que afeta o corpo físico vai afetar o espírito, passando pelo perispírito. E o que afeta o perispírito
vai afetar o corpo físico. Isso é um complexo. E lembrando a vocês que o assunto perispírito, ele é bem complexo. Nós aqui estamos dando apenas pinceladas do que seja para ajudá-los na pesquisa. Existem livros inteiros sobre perispírito. Nós temos do professor Ziberman um livro só sobre perispírito. Temos também de Luiz Gonzaga Pinheiro, o perispírito e suas modelações, para aqueles que querem saber um pouco mais. Então vamos olhar esse esquema, bastante esclarecedor. Nós temos aqui corpo físico, temos o duplo etérico, o corpo espiritual, a mente, lembrando que o corpo mental, a mente, ela faz parte do espírito, ela não faz parte do corpo físico. O cérebro faz parte do corpo físico, a mente é do espírito. Então, vocês reparem que tudo que afeta o corpo físico, eles trabalham em conjunto, é uma unidade. Tudo que afeta o corpo físico vai afetar o espírito e vice-versa. Nós vamos entender isso agora. Mas também reparamos uma coisa interessante que ainda não havia aparecido na nossa palestra hoje. Corpo físico, corpo espiritual, que, aliás, uma ressalva, corpo espiritual é a denominação que André Luiz dá através ao perispírito, através de Chico Xavier. Ele chama de corpo espiritual ou psicossoma. Então, entre o corpo físico e o perispírito, nós temos uma coisa nova, o duplo etérico, que falamos muito, alguns já conhecem. O duplo etérico é como se fosse um molde, uma capa do corpo físico. Ele também termina com o desencarne, assim como o corpo físico. Só que ele ainda dura até 48 horas, às vezes até um pouco mais. Porque ele é o responsável por drenar os fluidos residuais do corpo físico. Mas ele também termina com o desencarne. Ele também retira, a formação dele é feita pelo fluido universal do planeta em que o espírito está encarnado. Então, é o mesmo material que é composto, né? Então, ele vai diluir, ele vai drenar aqueles fluidos residuais. O duplo etérico, ele dá energia ao nosso corpo, né? Ele dá vitalidade ao nosso corpo. E, na realidade, quando nós vamos à casa espírita, recebemos o passe magnético, os chakras, nós vamos receber no duplo etérico. Duplo etérico, onde estão os chakras, que vão colocar, quer dizer, trazer para nós, assimilar mais energia. Então, é ali o duplo etérico é o responsável por essa proteção ao corpo físico, né? Transmitindo energia para esse corpo. E nós temos, então, toda essa estrutura, esse complexo humano, onde temos corpo físico, perispírito e, por fim, o espírito. Todos trabalhando juntos numa unidade. Com essa unidade, o que afetar o espírito atingirá também o corpo físico. Bem, o que atingir o corpo afetará também o espírito. Guardem bem esse esquema, que ele é bastante esclarecedor. Na realidade também, né, nós falamos em arquivo mental, que é o perispírito, ele mantém ligação com todos os registros históricos da vida eterna do espírito, servindo de instrumento da justiça divina. É o que eu falei no início, né? O que é a justiça divina? A lei de causa e efeito, a lei de semear e colher, a lei que vai, na realidade, né, equilibrar todo o universo, porque todo o universo tem que estar em equilíbrio. Algo que desequilibra dentro do universo, ele tem uma tendência a se reequilibrar, certo? Então, nós temos ali, nesse arquivo mental, todas as nossas percepções, nossos pensamentos, sentimentos e atos.
E aí, né, é uma coisa que é bom a gente dar uma parada e pensar no nosso momento atual. Muitas pessoas se encontram muito em desequilíbrio, desequilibrados por tudo que estamos passando, que a maioria nunca passou por isso. Então, é muito importante nós estarmos fazendo um pensamento positivo, estarmos fazendo, vendo, né, o lado positivo de toda essa transformação que o nosso planeta está passando. E tendo a certeza de que existe um controle maior, que é o controle de Deus, a espiritualidade maior. Então, na realidade, achar, meu Deus, como é que isso está acontecendo justamente agora que eu precisava fazer tanta coisa? Está tudo dentro de um planejamento. Nós todos estamos fazendo parte desse planejamento. Daí a importância de estarmos construindo coisas boas no nosso perispírito, até para servirmos de instrumento para que venham coisas boas para o nosso planeta. Se eu abusei de alguma coisa, essa informação, esse abuso, ficará marcado no meu arquivo e vai determinar lesões congênitas numa próxima encarnação. Quantas vezes a gente vê uma criancinha nascer com problemas respiratórios? Ah, meu Deus, tão novo ainda com esses problemas, é asma, é o mais comum, né? Que a gente sempre encontra mais esses problemas respiratórios no bebezinho. Ai, mas por que um nasce assim, um reencarna assim, o outro não? Na realidade, isso está tudo sendo explicado pelo perispírito. Algo lá atrás fez com que esse perispírito viesse com algum estigma nesse aparelho respiratório. Então, está tudo arquivado, está tudo ali marcado, tudo registrado, não tem aquela coisa de desencarnei, virei uma folha em branco, uma tábua rasa. Reencarno, vou escrever a minha história a partir de agora. Não. A nossa história está sendo escrita lá desde a primeira encarnação. Então, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos atos, pensarmos, né? Refazermos aquilo que precisa ser refeito, a nossa reforma íntima, para poder, na próxima encarnação, já tenhamos acumulado no nosso perispírito boas experiências, boas percepções, e cada vez mais possamos reencarnar com esse perispírito sem muitos estigmas. Mas vamos seguir para a gente entender melhor. Essas vivências passadas, agora nós vamos falar de vidas passadas, que é uma coisa que está sendo tão falada hoje em dia, né? Então, se nós temos tudo registrado no nosso perispírito, nossos pensamentos, sentimentos, atos, está tudo ali no nosso arquivo, no nosso acervo reencarnatório. Então, tanto as nossas vivências traumáticas, culposas e até as nossas vivências felizes, por que não? Assim como temos, né, que resgatar as nossas imperfeições, aquilo que fizemos também que não... Aquela flecha fora do alvo que lançamos, né? As nossas imperfeições, nós também temos virtudes que fomos acumulando ali no perispírito, certo? Então, o que acontece na atual encarnação? Vamos dar um exemplo. Acontece alguma coisa que nós chamamos de gatilho, que nos reporta a uma vivência, não que a gente lembre da vida passada, nem sempre, mas nos reporta aquela sensação que tivemos lá atrás. E nós temos uma tendência a repetir o mesmo padrão de comportamento. Então, quando acontece uma coisa na vida atual que me reporta uma vivência anterior, nós chamamos de ressonância. E quando eu vou repetir o mesmo padrão de comportamento, que está ali no porão da consciência, registrada aquela situação, aquela sensação, aquela percepção, a gente tem uma tendência a repetir esse padrão de comportamento. Logicamente, que antigamente, se alguém me contrariasse, ou me ofendesse, ou me desonrasse, né,
eu, ainda mais imperfeita do que sou hoje, pegaria lá numa espada e acabava com a pessoa. Hoje não fazemos isso, já estamos numa outra etapa, a maioria não faz isso, já estamos numa outra etapa de evolução e de progresso, mas ainda esse sentimento, essa sensação transborda em mim. E eu, então, não vou pegar a espada nem tirar a vida de ninguém, mas eu vou usar a palavra, o pensamento. E olha, meus irmãos, a nossa língua é o chicote. Quando nós queremos atingir alguém, as nossas palavras talvez sejam piores do que um chicote nas nossas costas. Então, muitas vezes nos deparamos numa situação dessa e aí falamos assim, meu Deus, que reação foi essa que eu tive? Desproporcional. Eu acessei alguma coisa lá atrás do meu passado. E aí vem aquela reação que não tem sentido, como a gente costuma dizer, matar uma mosquinha com uma metralhadora. E nós mesmos estranhamos. É porque eu acessei alguma coisa do meu passado. Certo? Algum sentimento, alguma percepção, alguma sensação lá de trás quando eu fui atingida de uma forma semelhante. Então, reparem bem como é importante, né, a gente entender isso tudo, até para entender certos comportamentos que a gente até pensa, estou em total desequilíbrio. Acho que aconteceu alguma coisa comigo, eu não estou bem. Eu acho que eu enlouqueci. Para reagir dessa forma, não havia motivo para isso. Mas é porque nós tivemos, né, aquilo que chamamos de ressonância. Algo lá de trás que veio até nós e nós reagimos. Não mais como outrora, mas reagimos também de forma a agredir o outro. Mas também tem coisas boas. Quantas vezes estamos em determinado lugar, temos uma sensação tão agradável, ou quando encontramos alguma pessoa assim, que nós não conhecemos na atual encarnação, e que sentimos uma ligação, um carinho enorme. Isso também é ressonância, é uma coisa do passado que aflora agora. Eu vou acessar lá no porão da minha consciência alguma coisa que me ligou e que foi positiva com essa pessoa ou nesse lugar. Então, isso tudo também por causa do nosso acervo reencarnatório. Reparem como é importante a gente entender o que é o perispírito, né? E também acumulamos cargas negativas. E o que acontece com essas cargas negativas? Elas desencarnamos, desaparece tudo? Não, lógico que não. Elas vão ficar ali, presas ao nosso perispírito. E quando chegar um determinado momento, elas vão começar a bloquear o nosso progresso e a nossa evolução. Então, é importante que essa carga negativa seja expurgada. É a carga morbo-psíquica, que costumamos chamar. Ela tem que ser eliminada, tem que ser dissolvida. Então, ela vem sobre a forma de uma enfermidade, muitas vezes. E aí, quando nós dizemos assim, o meu amigo começou, a minha amiga ficou doente há 1 mês. Não, mero engano. Há 1 mês a doença começou a ser eliminada, ou seja, o estigma começou a ser expurgado. Ele está com esse estigma há muito tempo. Então, na realidade, é uma forma de expurgarmos. Para quê? Para que possamos nos libertar daquilo e possamos seguir no nosso processo de evolução. Então, com o passar do tempo, essas cargas energéticas nocivas que não foram dissolvidas ou não descerem ao corpo físico, formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito. Então, ficam como que estigmas, placas. As manchas e as placas comprometem o funcionamento do perispírito e se agravam ainda mais quando a carga negativa acumulada é aumentada com desatinos da existência atual. Então, reparem bem, se eu sou alguém, né? Se eu, numa outra encarnação, fui uma pessoa que bebi muito e perdi meu poder de vontade, joguei a minha família praticamente na lama, de tanta vergonha, aí eu venho para esta encarnação com um compromisso, né, de dizer, não, nessa encarnação, álcool nem
um minuto, bem, não coloco na minha boca. Mas aí, por uma questão qualquer, eu começo, né, a novamente cair no vício cada vez mais. Então, ainda estou agravando ainda mais essas placas, né? Agravando mais ainda esse estigma. E aí, com certeza, eu vou ter que passar muitas e muitas encarnações para poder ir eliminando esse estigma. É muito interessante a gente observar que, às vezes, a gente fala o alvo supremo do ser humano é chegar à perfeição moral, a perfeição moral. E o que será essa perfeição moral? Exatamente chegar ao momento em que o perispírito não terá mais nenhum estigma, nada para expurgar, ele estará limpo, ele estará completamente livre de qualquer estigma. E aí nós vamos repetir, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Ou seja, vamos chegar à perfeição. E nós fomos criados para isso, meus irmãos. Ninguém foi criado para doença, ninguém foi criado para sofrer, né? Ninguém foi criado para ser rejeitado, ninguém foi criado para sofrer bullying, ninguém foi criado para ser humilhado. Nós fomos criados para a felicidade. Se ainda não conseguimos, é porque ainda temos que vencer mais tendências e inclinações que trazemos, que são acumuladas ao longo das encarnações. Já a sabedoria grega ensinava, estando a mente sã, o corpo também estaria. Isso é muito importante quando se fala principalmente, né, em energia mental, quando nós falamos, se nós estamos com um bom pensamento, se estamos com a nossa mente focada no bem, na caridade, no amor, o nosso corpo também vai estar são. Certo? Então, a mente vai refletir no corpo, assim como o corpo também reflete na mente. Então, às vezes, quando estamos muito aborrecidos, alguma coisa que nos contraria, mais adiante aparece uma virose, aparecem essas doenças, né, ocasionais, e aí nós nos sentimos enfraquecidos. E quero ressaltar também que não existem doenças. Não existem doenças. Os vírus e as bactérias, elas estão espalhadas. Existem doentes. A pessoa que está com o órgão debilitado, que está com pensamento também negativo, ela vai contrair. E outra que esteja ao lado dela, não. Então, na realidade, doença não existe. Porque as doenças, os vírus e as bactérias estão por aí. Existem doentes, que são justamente as pessoas que estão com essas debilidades em determinados órgãos, né? Estão, às vezes, até com essa debilidade, até na forma de ser, de pensar. Então, essas pessoas, sim, elas adoecem. Por isso que quando a gente vai, né, num tratamento espiritual, tem aquelas etapas, né? Palestra, passe, água magnetizada, depois nós vamos para a desobsessão, depois de 5 palestras na nossa casa, é assim. Depois da desobsessão, nós vamos para a cura. Perguntamos, às vezes, ao paciente, meu irmão, alguma enfermidade, algo que o incomoda? Ele diz, não. Mas mesmo assim, ele faz o tratamento de cura. Por quê? Pode não estar ainda no corpo físico, mas está ali no perispírito. Estigma que um dia vai aflorar. Vai precisar ser expurgado e aí nós já estamos, a equipe espiritual já estará fortalecendo esse perispírito. Logo, tudo que é refletido a partir da mente afeta o corpo e vice-versa. Isso já vimos até pelo nosso gráfico. O perispírito irá intermediar essa ligação, certo? É o perispírito que vai intermediar essa ligação tão importante para nosso bem-estar em todos os níveis. Reparem bem, em todos os níveis. E ainda, além das doenças, né, esse expurgo que a gente elimina através da doença, daquela debilidade, uma carga negativa que foi acumulada no nosso perispírito, quais são os resultados da invigilância na nossa encarnação? Vigilância. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. O que é a invigilância? É a porta, é a brecha psíquica que nós abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram
em faixas mentais semelhantes. Não sei se vocês lembram quando nós trouxemos a palestra, né, sobre obsessão, influências espirituais, que falamos para que um obsessor possa estar obsidiando uma pessoa, é necessário que haja uma ponte magnética, é necessário que haja uma sintonia. E como é que a gente abre essa brecha? Como é que a gente abre essa porta para que os obsessores possam nos obsidiar? Então, vamos ver o que provoca a nossa invigilância, né? Primeiro, quando nós temos ideias negativas. Olha o que falamos ainda há pouco. Só vemos o lado ruim das coisas. Tudo ruim, as coisas são ruins, tudo está acontecendo comigo, meu Deus, eu estou no meio, já vem o problema. Ou então, eu tenho o dedo podre para escolher as pessoas que estarão ao meu lado. Tudo isso é ideia negativa. Nós temos que eliminar isso da nossa mente. Isso abre porta, isso nos torna vigilantes. Então, vamos pensar positivo, né? Vamos pensar coisas boas, vamos tirar coisas boas das experiências que a vida está nos proporcionando. Outra coisa também que abre essa porta, essa brecha psíquica, ciúme. Nós já ouvimos falar que ninguém é de ninguém. Nós estamos com as pessoas porque as pessoas nos fazem bem, certo? Então, a coisa de querer escravizar o outro junto a nós, isso não vai funcionar, porque na hora que esse outro tiver que ir embora, tiver que partir, ele vai. Até um filho, quando sente que precisa viver a sua vida, ele olha, agora eu estou indo para viver a minha vida. Então, o ciúme é uma coisa negativa, que vai fazer com que a gente vá acumulando coisas ruins dentro de nós e também estigmatizando o nosso perispírito. Revolta, impaciência, irritação, ódio. O amor imanta, mas o ódio também imanta. Quando você odeia uma pessoa, você dorme pensando nela e acorda pensando nela. Então você está imantado, você está acorrentado. Então isso tudo também vai nos aprisionando, vai lesando o nosso perispírito, né? E há pessoas que passam, né, por determinadas situações, nós sabemos que a dor é inevitável. Já entendemos por quê. Porque temos que expurgar essa carga morbo-psíquica que acumulamos ao longo das encarnações. Mas existem duas formas de eu encarar a minha dor. Ou me revoltar, negar Deus e me afastar todo mundo de perto de mim, ou então aceitar e procurar viver da melhor maneira possível com aquela dor, sabendo que tudo passa e que aquilo também vai passar. Então, existem duas formas de eu encarar a minha dor. Ou com ódio, com revolta, ou então com aceitação. Eu, durante um período, acompanhei uma pessoa em uma clínica de oncologia. Eu sempre dou esse exemplo nas palestras. E eu reparava que as pessoas que chegavam ali, aceitando aquela doença, né, aceitando o câncer e sempre dando uma palavra positiva, aquelas pessoas acabavam com o tempo até se curando. E eram pessoas que, dentro daquela dor, procuravam ter uma atitude positiva. E aquelas que se revoltavam, que viviam irritadas, cheias de raiva, aquelas, depois de um tempo, já não apareciam mais, porque já haviam partido para o plano espiritual. Então, vocês vejam que a dor é inevitável. Muitas vezes temos que passar por ela, temos que expurgar, para poder vencermos mais uma etapa no nosso progresso, na nossa evolução. Mas o sofrimento, a forma como a gente encara essa dor é que é importante. Como nós vamos receber essa dor, né? Com depressão, tristeza, pessimismo, desânimo. Tem pessoas que estão sempre achando tudo ruim. Você passa, bom dia, hoje está um sol maravilhoso. Ai, Deus me livre, um sol, um calor insuportável, não aguento mais. Aí no dia seguinte, uma chuva, um friozinho. Ai, que bom, hoje está fresquinho, né? Deus me livre, vou molhar meu sapato, a minha roupa toda ensopada. Ai, vou acabar gripada. Olha, nunca vem uma coisa positiva. Sempre pessimismo. Então, isso também é uma porta, uma brecha que se abre e que facilita também essa sintonia. E faz com que a gente viva dentro de uma névoa, dentro de uma coisa escura,
quando a gente pode muito bem olhar para cima e ver o sol. Maledicência, calúnia, olha aí a língua que fere. Quantas vezes a gente coloca, né, a reputação, o trabalho todo que uma pessoa realiza a perder por causa da maledicência, da calúnia, né? E às vezes as pessoas ficam prejudicadas, sim, mas é muito importante, né, que quando nós jogamos uma bola de lama em alguém, numa parede branca, a primeira coisa, não vou falar nem em alguém, parede branca, que vai sujar é a nossa mão. Então, nós já nos sujamos com aquela lama antes mesmo de sujar aquela parede. Orgulho. Ninguém tem que ter orgulho de nada. Nós estamos todos em processo evolutivo, todos nós temos nossos defeitos, temos as nossas mazelas, temos as nossas imperfeições. Como é que vamos querer ser melhor do que o outro? Se fôssemos muito melhores, não estaríamos no mundo de expiações e provas. Estamos aqui lutando. Lutando para vencermos as nossas más tendências e inclinações. Egoísmo, né? Tudo para mim. Eu me amo. Eu. Que isso? Amar a Deus e ao teu próximo como a si mesmo. Dividir também aquilo que para você sobra, muitas vezes para o outro é o que é necessário para matar a fome. Então, essa coisa de tudo para mim. Tem gente, eu sou muito boa. Sim, para quem você faz o bem? Para minha família, para meus filhos, para o meu marido. Fazer o bem para quem nos quer bem é muito fácil. Quero ver fazer o bem, dividir o que é seu com aqueles que nem tão bem te querem. Então, egoísmo, tudo para mim, também é uma porta para estarmos, né, assimilando para nós, nosso perispírito, negatividade. Medo. O medo, como cautela, é necessário, ainda mais no mundo em que estamos vivendo. Ninguém vai sair por aí, meia-noite, 1h da manhã, no meio de um tiroteio. Pô, não tem problema não, não tem medo de nada. Ou então ninguém vai sair desavisadamente desse período que nós estamos, da Covid-19, sem a máscara, levando o álcool gel, fazendo a sua asepsia, a sua higiene. Cautela. Isso quando precisa sair. Mas aquele medo que apavora, medo de contrair a doença, medo de passar para os outros, calma. Nós temos que ter cautela, mas não aquele medo que nos aprisione. Avareza, tudo que aquelas pessoas que querem tudo para si, não dividem nada com ninguém. É também uma brecha. Né? Desregramento sexual é fundamental. É importante, mas quando usada devidamente. Com desregramentos, a pessoa que só vive para isso, só pensa nisso, uma pessoa que realmente só vive pelo instinto, não traz nada, né, de sentimento, né, de coisas boas. Então, tudo que é demais sobra. Desregramentos sexuais também é uma forma de se aprisionar. Vícios, tudo que tira o poder de vontade. Fumo, álcool, drogas. E além de tirar o meu poder de vontade, ainda tem outro detalhe. Não é só isso, não. Leva a minha família a ser também humilhada, fica envergonhada diante dos meus atos. Então, é outra porta aberta. E a ociosidade, a preguiça, né? Às vezes a gente reclama, fulano tem tanta coisa, não tem nada. E o que fulano faz? Ele sai às 7 da manhã e chega às 7 da noite. Ele está construindo alguma coisa. E nós, o que estamos fazendo? Né? Então, a ociosidade, que também leva àquela coisa de estar sempre, né, esperando que as coisas venham à nossa mão e não indo atrás para lutar e conquistar. Na realidade, né, o segredo de tudo na vida, tudo, o segredo na nossa vida é o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é o equilíbrio em todas as partes, nas diversas relações da nossa vida diária.
Não adianta a gente ser muito equilibrado num ponto e desequilibrado no outro. Vocês querem ver? Há pessoas que ficam focadas no dinheiro. Acumular dinheiro, acumular dinheiro. Não, eu preciso construir para a minha velhice. Isso é aquilo que a gente ouve muito. Não, eu tenho que ter meu pezinho de meia. Quando faz o seu pezinho de meia, não é pouco. Não, eu agora quero um pouco mais. Eu quero ter uma vida melhor. E aí fica focado naquele dinheiro. Aí consegue tudo que quer, no dia seguinte desencarna e volta para a parte espiritual e deixa aí o dinheiro para a família brigar, às vezes, ou então para ser usado indevidamente. Então não podemos estar só centralizados, só focados, ter só como objetivo determinada coisa, porque isso vai nos trazer desequilíbrio. Ou então a família. É importante a família. A família é o nosso primeiro compromisso. Não adianta eu fazer caridade, não adianta eu ajudar todo mundo se eu não dou a mínima atenção à minha família. Olha o evangelho de hoje. Honrar pai e mãe. Certo? Então, família é importante, mas eu não posso ficar só centrada na minha família. Há pessoas que só se preocupam com a família. Fazer a comida para a família, estudar com os filhos, comprar coisas para a família, resolver os problemas da família e as outras partes da vida dessa pessoa. Ficam apagadas. O equilíbrio é o ponto. Devoção. Isso é muito visto, né, nas religiões. As pessoas que largam tudo, família, até vendem as suas coisas para ficarem só dedicadas à religião, para encontrarem Deus. Deus está em tudo. Deus está dentro de nós. Deus está na nossa família. Deus está nos nossos amigos. Deus está em todas as partes da nossa vida. Então, temos que nos dedicar, sim. Temos que fazer um trabalho de amor e de caridade ao próximo. Isso nos completa. Isso faz com que a nossa vida cada vez tenha mais sentido. O trabalho de amor e de caridade. Agora, não é só isso. Temos que nos preocupar com as outras partes, com as diversas relações da nossa vida diária também, para que tenhamos equilíbrio. O que nós queremos é isso, equilíbrio, paz. Outra coisa também que não podemos desprezar é o lazer. Há pessoas que, quando têm um momento de lazer, se sentem até culpadas. Meu Deus, eu consegui fazer essa viagem. Por que eu consegui fazer isso? Ai, mas eu não mereço isso. Ou então sair, fazer um passeio, ou ir mesmo em algum determinado lugar para fazer alguma coisa prazerosa, né? Uma dança. E as pessoas se acham assim, como se estivessem até fazendo alguma coisa errada. O lazer faz parte da nossa vida. É importante esse equilíbrio. Isso tudo equilibrado, dinheiro, família, devoção, lazer vai trazer para nós o sol. Ou seja, vai nos fazer uma pessoa equilibrada e com luz. E quando você irradia luz, você recebe luz. Então vai se trocando, né? E aí, como a gente hoje fala muito, até por causa desse momento que estamos vivendo, a luz dissipa as trevas. E a nossa vida, então, se enche de luz. O que é muito importante, né? Que nós procuramos isso. Se eu perguntar aqui, quem não quer felicidade? Quem não quer saúde? Eu falo isso na palestra, que eu não tenho como ver vocês. E alguém levantar o dedo, eu vou me preocupar. Eu vou pedir que essa pessoa procure uma ajuda. Porque todos nós queremos isso. Todos nós queremos a felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Todo mundo quer ter saúde, quer viver bem com os seus familiares, quer ter uma vida equilibrada para poder também ter momentos de lazer, quer ter a sua religião, quer fazer o seu trabalho de amor e de caridade. Nós queremos isso, porque fomos criados para isso. Não fomos criados para a dor. Tudo que atinge o corpo físico atinge, né? Aqui tudo que contribui para a saúde do corpo físico
atinge favoravelmente os veículos superiores e tudo que prejudica o corpo físico prejudica também esses veículos. É muito importante que a gente tenha e cultive bons hábitos e passe isso para as nossas crianças. Nós temos uma palestra que já foi até dada sobre educação de filhos, né? Importante, porque nós somos exemplo. Não adianta dizer ao filho que ele tem que fazer. Você tem que fazer para ser o exemplo para ele. É igual aquela mãe ou aquele pai que diz, não mente, não se pode mentir. Aí toca o telefone, é um cobrador, diz que eu não estou. Então a criança fica dividida, meu pai e minha mãe disseram para eu não mentir, como é que ele está mandando eu mentir agora? Então o exemplo é muito importante. Então vocês vejam aí, né? Uma mãe ensinando ou alguém que cuide da menina, né? Porque mãe é quem cuida, pai é quem cuida, é quem cria, lavando as mãozinhas. Isso ainda não era nem na época da Covid-19, mas já incutindo os hábitos higiênicos, lavando a mãozinha antes de se alimentar. Um outro pai também trazendo para o filho a importância dos legumes, das frutas, para o bem-estar dele. Né? O que ele precisa comer, não só fast food. Isso aí é uma coisinha de final de semana, quando, mas mostrando a importância dos legumes, das frutas. Ao mesmo tempo, o amor. Hoje em dia a gente vê que às vezes a criança não tem esse amor de pai e mãe. Até porque o tempo, né? Hoje em dia pai e mãe precisam trabalhar o sustento da família. Mas, eu sempre falo, não é a quantidade de tempo que você dá a seu filho, é a qualidade desse tempo. Você pode ficar com seu filho por dia, meia hora, que é o único tempinho que você tem. Mas nessa meia hora, desliga o celular, né? Desliga a televisão, joguinhos, e se dedica ao seu filho. Se tiver que jogar, vai jogar com ele. Pergunta como foi o dia dele. O que está incomodando a ele. Isso é muito importante. Não é a quantidade do tempo que você oferece ao seu filho, mas sim a qualidade desse tempo. Vai ser muito importante para ele. Os jogos, né? Os jogos, o momento de lazer da criança com os pais é também muito importante. Os hábitos higiênicos, escovar os dentes. E uma coisa muito importante que os pais têm que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. É o sono. Às vezes nós vemos crianças dormindo às 3 da manhã porque ficaram vendo um filme. Às vezes a mãe vai dormir, quando olha, acorda 3 horas da manhã, a criança ainda está na televisão ou está no celular jogando. Vamos aprender a respeitar aquele tempo que a criança precisa ter. 8 horinhas de sono. Às vezes não conseguimos todos os dias, mas é importante para o descanso do corpo físico. Então, esses hábitos, eles são muito importantes para todos nós. E uma coisa importante, hoje se fala tanto, né, na medicina psicossomática. Quero dar uma palavrinha sobre isso. Não adianta nós estarmos nos entupindo de remédios para o paliativo das nossas dores. Porque a dor, aquela manifestação desagradável, na realidade, né, são efeitos. Temos que buscar a causa. Então, hoje nós já vemos médicos que praticam a medicina psicossomática. Eu li um artigo de uma geriatra que recebeu uma senhora no consultório dela e a senhora falou durante 1 hora das dores que ela sentia. Sentia dor nas pernas, dor no braço, dor no estômago, dor nas costas e dor em tudo que é lugar. E aí essa senhora, muito sofrida, falando de todos os sintomas. Aí a geriatra perguntou, depois de 1 hora, que ela deixou ela desabafar, colocar tudo para fora. Depois de 1 hora, a geriatra perguntou, como está a sua vida? O que a senhora está passando? Como está a sua vida? E ela desandou a chorar. E aí é que veio a real causa de tudo que ela estava sentindo. Ela estava sendo abandonada pelos filhos, sozinha, dentro de uma casa de repouso, ela ainda saía e tudo,
mas não convivia mais com a família, só em épocas de aniversário, de festas comemorativas, e aquilo estava incomodando, ela queria ver os netos crescerem, e ela então desandou, chorou muito, chorou, e aí então a médica pôde receitar e pôde acompanhar todo esse processo. Então é muito importante, quando nós tivermos alguma coisa nos incomodando, alguma enfermidade, que a gente se pergunte. Isso faz parte do conhece-te a ti mesmo. O que aconteceu comigo que me levou a ficar dessa forma? Vamos ver quais foram os antecedentes dessa doença. O que se passou comigo? E aí nós vamos ver a razão de tudo isso, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento difícil. É difícil, não vou dizer que não. Não posso olhar o mundo com aquele olhar de Poliana, mas é importante que saibamos que no nosso planejamento pré-reencarnatório estava lá que nós iríamos passar por esse momento, certo? E que temos que passar da melhor forma possível. Sabemos que o mundo está em transformação. Nós vamos ter que nos adaptar a várias situações, a uma outra forma de viver, talvez. Não existe o acaso. Reencarnamos nessa época, no tempo certo, no lugar certo. Estamos aqui fazendo parte dessa etapa. E como podemos ajudar? Porque podemos ajudar. Somos aquele grãozinho de areia, mas somos com bons pensamentos, bons sentimentos, procurando fazer nossas orações por aqueles que estão em sofrimento e por aqueles que já voltaram à pátria espiritual. Porque esses que voltaram, eles também tiveram a sua colaboração e também estavam no planejamento dele, olha lá, o espírito contendo, né, o fluido vital para aquele período que tem que estar da encarnação. Então, todos nós temos o nosso papel. Trazemos bons pensamentos, bons sentimentos, procurarmos não passarmos adiante coisas negativas, que muitas vezes não são verdadeiras, certo? Então, vamos filtrar o que nós vamos passar. Se não temos nada a dizer, fiquemos calados, observando e fazendo as nossas preces. Preces por todos aqueles que estão precisando. Eu não sei, eu posso nem conhecer nessa encarnação, mas vamos pedir para a humanidade de modo geral. Vamos pedir para todos, para que todos tenham paciência e tenham a certeza que tudo isso está sob um comando maior, e o comando maior é Deus. Somente Deus. Somente o plano espiritual, Deus que envia os seus mensageiros. Então vamos equipar o nosso perispírito de coisas boas e vamos, quando retornarmos à pátria espiritual, com aquela sensação de que fizemos a nossa parte. Meus irmãos, muita paz em nossos corações, muito obrigada, e que a espiritualidade maior possa estar olhando por todos nós e que o nosso planeta possa estar vencendo todas essas etapas. Lembrando sempre que tudo passa, e isso também vai passar. Um beijo no coração de todos. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor. Aqui estivemos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que possamos estar contribuindo para um mundo melhor. Possamos estar promovendo a nossa reforma íntima. Possamos estar filtrando tudo aquilo que precisamos eliminar de dentro de nós. Possamos aproveitar nessa corrente fraterna todo esse atendimento que a espiritualidade maior nos deu na noite de hoje. Assim, Pai, em Teu nome, Mestre amado Jesus, em nome de todos nós aqui presentes dos dois lados da vida, pedimos muita paz e a devida permissão para darmos por encerrada essa palestra, dando todos juntos
Graças a Deus.